Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e vamos para o nosso segundo vídeo e mais um bate-papo. E hoje vamos conversar um pouco sobre o medo do julgamento. Também foi um bate-papo que eu abri lá na Rede Vizinha e tudo começou com um comentário de um amigo meu que também é criador de conteúdo e vamos refletir um pouco sobre isso agora. Eu postei um stories falando sobre o quanto é libertador não sentir medo mais do julgamento das pessoas, do que elas vão pensar sobre o que nós postamos. E aí esse meu amigo respondeu que ele ainda tem uma trava muito grande sobre isso, ele ainda não conseguiu ultrapassar esse limite. E isso me fez pensar que o medo do julgamento é uma trava muito grande, não somente nos criadores de conteúdo, mas também na nossa vida. Porque quantas vezes não deixamos de fazer coisas que são sonhos, ideias, projetos, porque a gente tem medo do que as pessoas ao nosso redor vão pensar. E esse comentário me fez lembrar um pouco da minha própria história. Eu sou uma ex-tímida. Hoje em dia pode não parecer, até porque foi uma grata surpresa anos depois eu estar trabalhando na área da comunicação. Mas eu era uma pessoa extremamente tímida. Até o ensino médio eu era muito tímida. Eu tinha vergonha de falar com pessoas desconhecidas, tinha vergonha de apresentar trabalhos. E olha que durante o ensino médio eu estudei com a mesma turma durante 4 anos. Mas mesmo assim, eu sentia muita timidez para fazer qualquer coisa que eu precisasse me expor. Eu sentia vontade de vomitar, eu ficava nervosa, minha voz ficava muito trêmula. Fazer isso aqui que eu faço hoje em dia, meu Deus, era torturante, não tinha coragem nenhuma de fazer. Eu comecei a fazer terapia e eu fiz terapia por mais ou menos ali uns 2 anos. E uma das coisas que eu comecei a tratar em terapia foi essa minha timidez, porque eu vi o quanto a timidez era problemática na minha vida. Isso fazia com que eu perdia muitas oportunidades, eu deixava de fazer muitas coisas que eram positivas para o meu crescimento, mas não tinha coragem de fazer porque eu era tímida. E a timidez, ela tá muito atrelada a esse medo do julgamento. Em sessões de terapia, eu lembro que eu falava para minha terapeuta que eu tinha vergonha às vezes até de responder os professores em sala de aula quando eles faziam alguma pergunta e eu sabia a resposta, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, julgando a forma que eu ia falar, se eu ia responder correto ou não. Então eu percebi que a minha timidez estava atrelada 100% a esse medo do julgamento e que eu precisava atravessar essa barreira para que eu conseguisse não ser mais tímida. E ali em 2020, eu acho que depois de 3 meses que foi decretada a pandemia, eu abri um Bookstagram, porque eu lia muito. A minha faculdade tinha sido suspensa e eu também tinha um contrato de jovem aprendiz e também foi suspenso. Então eu fiquei só em casa e eu lia bastante. E isso me motivou a criar um Bookstagram para que eu começasse a falar sobre livros. E também foi uma forma de me ajudar e destravar essa comunicação e perder esse medo do julgamento. Porque ali eu realmente postava o que eu gostava, me tirava da zona de conforto, porque era algo que assim, no início era aterrorizante para mim, abrir a câmera e falar nos stories e postar para todo mundo ver. E aí no início eu pensava, mas o meu cabelo, o jeito que eu falo, o meu sotaque, porque eu sei que eu tenho um sotaque muito marcante. E era algo que eu pensava, as pessoas vão me julgar, a forma que eu tô falando, a forma que eu tô me vestindo. Mas depois eu comecei a entender que eu precisava ultrapassar isso, e minha psicóloga até falava também, você precisa começar a se expor. Mesmo que seja pequenas coisas diariamente. Você não precisa fazer coisas grandiosas. Mas as coisas pequenas diárias que você for fazendo vai ser uma vitória para você diariamente. E eu sei que tudo isso foi me ajudando para que eu conseguisse hoje em dia não ter mais timidez e não ter mais esse medo do julgamento. E sim, vão ter algumas travas que a gente vai precisar sim tratar em terapia, porque infelizmente dependendo do que for, não conseguimos lidar com aquilo sozinho. Eu não conseguia lidar com isso sozinha e precisei sim de terapia, precisei mudar a minha mente, muitas formas que eu pensava e que eu me enxergava o mundo, para que isso fosse capaz, para que hoje eu conseguisse estar aqui gravando um vídeo
e postando para todo mundo ver. Outra coisa também que me ajudou foi o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar, precisei me expor mais, a lidar com desconhecidos. E eram coisas que, assim, eu não tinha escolha, eu precisava fazer. Então aquilo também me ajudou. Claro que quando eu comecei a trabalhar na comunicação, não me sentia mais tímida. Porém, eu encontrei algumas outras crenças limitantes na minha cabeça que me travaram, sim, por algum tempo. Inclusive, quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram. Teve uma época que tudo que eu postava, antes de postar, eu pensava: o que as pessoas vão pensar sobre isso aqui? Será que elas vão gostar? Porque também tem a questão, né, da validação. A gente também vai bater um papo sobre validação aqui. Às vezes eu até desistia de postar alguns conteúdos, porque eu achava que as pessoas iam me julgar e às vezes elas nem se importam, sabe? E aí eu também precisei trabalhar a partir disso, foi um outro processo. Claro que não foi da noite pro dia, né? É um dia de cada vez e você também vai precisar ali fazer coisas que te tirem daquela zona de conforto para lidar com aquilo que você está sentindo. E o medo do julgamento nada mais é do que uma crença limitante que existe em nós, e ela também pode ser uma desculpa, pegando o gancho, né, com o nosso bate-papo anterior, pode ser uma desculpa para camuflar o medo que você tem de sair da sua zona de conforto. E claro que isso também pode estar atrelado a um trauma, alguma crença que você tem desde a infância. E isso, em alguns casos, precisa ser estudado mais a fundo para que você consiga lidar com isso. E depois que eu quebrei essa crença limitante e consegui atravessar isso, eu consegui entender que o julgamento, ele nunca é sobre a gente, é sempre sobre a outra pessoa que está julgando você. Porque as pessoas, elas são naturalmente julgadoras. Elas vão julgar o que você faz ou o que você não faz. Geralmente está julgando você porque você teve coragem de fazer coisas que ela queria fazer, mas que não teve coragem de fazer. Então, quando ela vê você tendo coragem de fazer aquilo, é como se na cabeça dela ela pensasse: não, como assim? Fulano está fazendo isso e eu não consegui fazer. Uma forma de autodefesa dela é julgar, às vezes fazer comentários toscos, comentários desconfortáveis. Mas o julgamento nunca é sobre você, é sempre sobre o que a outra pessoa está sentindo. E depois que eu entendi isso, eu comecei a processar isso de uma forma mais diferente, e isso fez com que eu parasse de ter tanto medo do julgamento alheio. Quando você deixa de fazer coisas com medo do que outras pessoas vão pensar, você está dando o controle da sua vida nas mãos de outra pessoa. Então, instantaneamente, ela tem o poder do que vai fazer sobre você e a sua vida, sobre as suas ações, os seus projetos. Então, sabe, é um poder muito grande se você deixar que a pessoa tenha esse outro poder. Mas você também pode mostrar para outra pessoa ou para as pessoas que você também tem esse poder de não deixar que ela tenha poder sobre a sua vida. O preço de ser você mesmo é muito caro, mas o preço de viver uma vida que não é sua é mais caro ainda. E a escolha do preço que você quer pagar é apenas sua. Então eu espero de coração que você não deixe que o medo do julgamento trave a sua vida, trave os seus sonhos, os seus projetos. Até porque seus sonhos e seus projetos só precisam fazer sentido para você e mais ninguém. Espero que você tenha gostado, que isso tenha te ajudado de alguma forma. E claro que eu vou vir aqui pra gente bater mais papos dos meus pensamentos pensantes. E até a próxima!